Olá, essa é a quarta aula do componente curricular de Dinâmica Clássica e Tecnologia e na aula de hoje nós vamos estar tratando sobre ah, comportamento de partículas carregadas dentro de campos eletromagnéticos. Então, como já dito, os objetivos dessa aula são estudar os comportamentos das partículas carregadas em campos eletromagnéticos e, a partir desse estudo, a gente pode prever o comportamento das partículas uma vez submetidas aos campos elétricos e campos magnéticos. Para começar, a gente precisa estabelecer como que se dá a relação entre as partículas carregadas e as forças a que elas são submetidas. Então, a gente já sabe desde a antiguidade, desde a Grécia Antiga, que alguns materiais, quando eram atritados com certos tipos de tecido, eles tinham o poder de atrair ou de repelir partículas. Então, quando um bastão de vidro era atritado, por exemplo, com um pedaço de lã, uma carga positiva se estabelecia, né, no bastão de vidro, e uma vez que a carga negativa ficava estabelecida no pano, no tecido de lã. Se a gente trocasse o material, por exemplo, um bastão de resina, e fizer o mesmo processo, né, de atritar isso num tecido com lã, a carga positiva dessa vez vai ficar associada ao tecido, enquanto que o bastão com uma carga negativa. E aí, esses bastões, uma vez atritados, eles poderiam então atrair ou repelir partículas. Isso aqui vocês já estudaram, né, desde o ensino médio. E como que se dão essas atrações e essas repulsões? A gente estabelece que a força elétrica que ocorre entre duas partículas carregadas, elas se dão pelo produto das cargas e elas são inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre essas cargas. Quando nós temos cargas de mesmo sinal, como aqui à direita nós temos uma carga positiva e uma outra carga positiva, essas forças elas são de repulsão, ou seja, essas cargas vão se repelir mutuamente. Quando nós temos cargas de sinais opostos, aqui como na figura da esquerda, uma carga negativa, uma carga positiva, essa força será de atração. Se trocarmos os sinais, acontecerá o mesmo caso de atração também. A gente tem um coeficiente, né, para estabelecer essa força elétrica entre as partículas, que é dado por essa constante aqui, ε0. Então, esse coeficiente 1 sobre 4π ε0 depende dessa constante, que é a constante de permissividade eletromagnética do vácuo. A gente considera as partículas em geral no vácuo porque não é muito diferente disso no ar. E aí, então, o produto, né, dessas cargas inversamente proporcional ao quadrado das distâncias, e isso se dá, né, essa força vetorial, naturalmente, se dá na direção do versor R, que une as duas partículas carregadas. É isso que a gente tem quando a gente estabelece uma força de atração ou de repulsão entre essas duas partículas. Então, vocês já sabem, né, se as cargas forem iguais, essa força aqui será de repulsão. Se as cargas tiverem sinais opostos, essa força, então, agora é de atração. Sempre interessante lembrar que essas partículas, elas interagem umas com as outras. E elas interagem através da criação de o que a gente chama de linhas de campo. Então, esses vetores que nós estamos desenhando aqui são chamadas linhas de campo eletromagnético. Quando a gente já estabelece uma interação de partículas carregadas com campos magnéticos, é importante a gente fazer uma ressalva. Não existem, ou melhor ainda, nunca foram observadas até hoje, partículas magnéticas. A gente sempre observa pares de partículas magnéticas, elas aparecem em pares. O que é diferente de quando a gente fala de partículas elétricas, né? A gente tem partículas com cargas positivas, partículas com cargas negativas e partículas neutras, naturalmente.
Mas quando a gente fala de magnetismo, a gente sempre tem um par de campo magnético. A gente tem sempre um polo norte e um polo sul no ímã. Se a gente dividir esse ímã ao meio, a gente vai observar que esses dois novos pedaços de ímã vão ter cada um o seu polo norte e o seu polo sul. Né? Não existe um monopolo magnético, e sempre temos um dipolo magnético. Isso, até hoje, nunca foi observado nada que seja diferente disso. E aí, então, quando a gente tem uma partícula agora carregada, interagindo dentro de um campo magnético, então aqui na figura a gente tem um polo sul, um polo norte, as linhas de campo, agora essas linhas de campo são linhas de campo magnéticas, que vão estabelecer, né, se estabelecem do polo norte ao polo sul, então essas linhas vão sempre correr nessa direção de norte a sul. E uma partícula carregada, então, dentro desse campo magnético, ela vai sofrer uma força que a gente chama de força de Lorentz. Essa força ela vai ser dada pela carga da partícula multiplicado pela velocidade na qual essa partícula se desloca no meio, ou seja, quando ela desloca dentro desse campo magnético, com o produto vetorial do campo magnético. Então, a força de Lorentz é dada por Q, V de velocidade da partícula, produto vetorial com o campo magnético onde ela está submetida. Essas partículas, uma vez dentro do campo magnético, a gente tem que sempre imaginar que esses campos eles podem ser variáveis. Quando a gente se aproxima de de uma de um monopolo elétrico, um dipolo magnético, as linhas de campo aumentam e a gente tem um campo eletromagnético mais denso. Isso vai mudando conforme a gente se afasta. Mas para estudar o caso mais simples, a gente vai estabelecer que a gente tem um campo uniforme. Né? E a gente tem uma série de exemplos de campos uniformes. E o que a gente está mais habituado é quando a gente fala do campo gravitacional. Então, vamos estabelecer que a gente vai tratar, por exemplo, com um campo gravitacional uniforme quando nós estamos nas proximidades da superfície da Terra. O campo gravitacional, a força gravitacional, ela não é uniforme. Ela varia se eu estou em diferentes latitudes, se eu estou em diferentes posições, em regiões com maior densidade no solo, a gente vai ter alterações. Mas o que a gente faz, a gente acaba tratando isso de forma mais ou menos uniforme, esse campo gravitacional na superfície da Terra. Se a gente for calcular a força gravitacional, e reparem que ela tem uma cara muito parecida com a força elétrica, né, atuando, ela é o produto entre duas massas, dividido pelo quadrado da distância dessas, tem uma constante de multiplicação aqui e, naturalmente, se dá na direção do versor entre elas. E a gente estabelece, né, e que isso é certamente uniforme na superfície da Terra. Essa constante G vale 6,67 vezes 10 a menos 11 newton metro quadrado, quilograma quadrado. E aí a gente pode estabelecer um campo gravitacional, né? Ou seja, esse campo gravitacional seria essa aceleração da gravidade ou força sobre a massa que está envolvida. Se a gente substituindo por essa equação, a gente vai obter, substituindo agora a massa da Terra, a gente tem que esse campo gravitacional na superfície da Terra é dado por G, a massa da Terra, raio quadrado, na direção do versor R.